Olá! Hoje eu vou comentar sobre o romance de uma das grandes personalidades do modernismo brasileiro em 1920, Oswald de Andrade. Serafim Ponte Grande é o anti-herói do autor, em um romance que foi chamado de romance-inovação, já que era difícil de classificar o gênero dele, pois ele consegue misturar poesia, memória e até a estrutura de romances longos. Mas como assim? Sim, no momento ele faz a narrativa toda em poesia. No outro a gente parece entrar no diário do Serafim, já que a gente vem terça, quarta, quinta, sexta, né? E tipo um parágrafo, 2, resumindo algum acontecimento daquele dia. E daqui a pouco a gente entra num outro capítulo que já entra numa estrutura de romance longo, assim, para depois chegar numa espécie de diário de viagem, onde ele vai contando daí uma viagem que ele está fazendo pela Europa. O livro, na época, chocou bastante a sociedade, porque ele tem uma grande crítica, né, à burguesia. Ele pega uma São Paulo que está naquele processo industrial, e ele também tem bastante ironia, um toquinho de deboche, né? E a sexualidade bem assim avançada, já que o nosso personagem gosta de correr atrás de um rabo de saia. Então, na época, ele não foi um livro tão bem aceito, chegou a cair no esquecimento, mas depois ele foi resgatado, principalmente quando entrou movimentos tipo do tropicalismo, e foi ressurgindo. Essa edição aqui, ela foi publicada agora, em 2022, quando se comemorou justamente o centenário, né, do modernismo no Brasil. Então é um livro que acabou sendo resgatado e hoje já é mais referência. Durante a leitura, principalmente a parte da viagem, eu acabei fazendo muita conexão com outro livro que eu também li sobre esse período, mas esse de não ficção, que é o guarda-roupa modernista, né, que linka a forma de vestir justamente de um casal, o casal do modernismo na época, que era o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral. E ele viajava muito, ele comprava muitas roupas dele na França, mandava cartas para Tarsila quando ela viajava, indicando aonde que ela devia mandar fazer suas roupas e tal. Então, quando eu cheguei na parte das viagens, eu acabava pensando, o que que tem aqui, né, de realidade, né, de toquinho alto de autobiografia aqui, o que que ele usou daqui a pouco de vendo outras pessoas durante essas viagens, o que que é criatividade. E é interessante porque nessa edição que eu tenho, que é da Companhia das Letras, que foi essa relançada em 2020, tem no final vários críticos comentando sobre o livro e tal. E tem um que também faz essa mesma referência, né? As próprias viagens, porque o Oswald era de uma família rica em São Paulo, que perdeu muita grana com a crise e depois ele virou, né, do Partido Comunista, se separou da Tarsila para ficar com a Pacu. E aí aqui mostra tipo um outro lado dele quando ele já tá nesse lado assim, mais falando mais de crítica à própria burguesia, uma crítica ao próprio papel que ele já exerceu no caso. Eu, no geral, assim, quando começou o livro, eu achei o livro bem legal, assim, o início, principalmente a parte do diário, que tu vai acompanhando, vai conhecendo a mulher dele, a Lala, o secretário, porque ele é um funcionário público corrupto, né? Então, desenvolvimento, aí tem a história com os amigos, com políticos, e os acontecimentos do dia a dia. Mas eu fiquei pensando se até não é o que acontece com a geração de hoje, quando olha os programas lá da década de 80, de 90, que algumas coisas que talvez tenham sido engraçadas e chocado lá em 1920, 1960, para mim hoje eu olhava e né? E aí foi. Então daqui a pouco para mim começou a ficar uma coisa meio enrolada, meio cansativa. Então já comecei tipo, mas não muda muito, né? Farra, mas enfim.
Você pode gostar. Eu entrei pra mim no tipo dos livros mais ou menos assim. Ah, não achei ruim, mas não achei maravilhoso. Achei bacana porque pega um período da história, né, do nosso Brasil. Tu tem uma visão, a visão dele da sociedade, né, que eu acho muito curioso. Como ele teve dentro, ele deve ter, como disse, com um pouquinho mais de propriedade, como algumas coisas aconteciam. Mas depois eu comecei a achar, apesar dele ser bem curto, assim, o final já foi um pouquinho mais empurrada a leitura. Eu já não estava achando mais tão interessante. Eu já tinha cansado um pouquinho do estilo sem estilo. Mas, né, como eu comento, muita gente acha ele um clássico, uma referência. Então fica a dica para quem gostar, sim. É uma leitura que ela pode ser num momento dinâmica, num momento mais arrastado, vai depender muito do teu olhar na hora de ler. Por isso que eu sempre indico tu que é tipo de livro, mesmo que eu não goste. E por ter realmente essa parte histórica, né? De tu ter uma visão do que acontecia naquela época. Já que a gente está falando de um livro de 1933, mas que tem uma linguagem muito fluida. Apesar de todas essas mudanças, ele tem uma linguagem fluida, não é um livro difícil, não vai encontrar palavras difíceis de entender. Ele é muito tranquilo. Então fica a dica para quem gostar, né? Eu achei mais ou menos. Se você adorou, daqui a pouco coloca nos comentários o que te fez adorar esse livro. Se você não gostou, pode também botar aí o que te levou a não gostar do livro. E se interessou, procure, né? Faz parte aí um pouquinho da nossa história, né? Tanto da sociedade como do próprio modernismo. Ficando a dica para vocês.